E aí, historiantes, tudo bem? Bem-vindos a mais uma intervenção, e hoje nós vamos falar sobre cinema, séries e a história. Especificamente sobre a série da Netflix, O Mecanismo. Essa série é dirigida por um cara muito famoso que é o José Padilha, e ele dirigiu duas obras que provavelmente você conhece. A primeira delas, que nós vamos citar, é Tropa de Elite. E aí você acompanha em Tropa de Elite as desventuras do Capitão Nascimento e sua luta contra o sistema, não é? A segunda obra muito famosa dele é Narcos, e aí nós vamos acompanhar os agentes da DEA, o Murphy e o Penha, em sua perseguição aí ao Pablo Escobar e aos demais membros dos cartéis ali existentes na Colômbia, na segunda e na terceira temporada. O estilo de Padilha é muito claro nessas duas obras, e você consegue enxergar isso bem claro. Ele tenta mostrar o funcionamento de cada esquema, no caso do Pablo Escobar, o funcionamento, Pablo Escobar e dos demais cartéis, o funcionamento dos cartéis e como eles conseguiram ganhar dinheiro com as drogas, e em Tropa de Elite o funcionamento do sistema e o modo pelo qual ele se perpetuava através do crime entre as populações mais carentes ali das favelas, juntamente com uma parte da polícia muito corrupta. Essa tônica ela é trazida para essa série da Netflix, O Mecanismo, que é estrelada pelo Selton Mello, e tinha tudo para dar certo, porém o Mecanismo ele acaba sendo um pouco chato. Essa é a expressão para deixar bem claro para vocês. Só alertando para vocês que vai ter alguns leves spoilers que a gente vai soltar aqui, mas vai ser uma coisa bem leve, porque a nossa ideia é explicar o funcionamento dessa questão da série e o modo pelo qual ela pode ou não servir como fonte histórica para você analisar. Logo de cara, a gente precisa ressaltar que o roteiro ele é fraco. Os diálogos que são estabelecidos lembram muito novelas da Globo e alguns personagens são muito rasos. O personagem principal do Selton Mello, o Rufo, o delegado Rufo, ele é um dos mais densos personagens, mas ainda assim ele continua sendo raso, apesar de tudo. Além desses diálogos fracos, nós temos algumas atuações que são muito caricatas demais. O Mecanismo ele trabalha com representações figurativas de pessoas reais. Os personagens eles têm seus nomes trocados, só que eles representam quem eles representam, e você sabe muito bem quem é. A representação de Lula e Dilma, por exemplo, são extremamente caricatas e beiram inclusive as atuações do Zorra Total. As atuações elas são muito leves, muito bobas, muito caricatas e acabam caindo na espécie de riso. Você acaba vendo e acaba rindo de nervoso. Será mesmo que isso é verdade ou isso é apenas uma caricatura bem exacerbada? Que é a impressão que você fica quando você vê a primeira cena em que aparecem Lula e Dilma, os personagens com nomes trocados. Parece que eles estão num set de gravação do Zorra Total, por incrível que pareça. Padilha errou bastante nisso. A segunda questão que ele erra muito é não seguir uma cronologia e uma espécie de busca pela descoberta de cada envolvido em cada prisão. As prisões elas são dadas na cara de quem está assistindo. Não existe uma espécie de suspense, e agora quem vai preso, o que é que foi descoberto. Na verdade, as descobertas da Lava Jato e as provas elas são colocadas como se fosse uma coisa muito jogada, muito aberta, muito dada. E o espectador que está na espera aí de uma espécie de surpresa, reviravolta, ficar, enfim, com aquela coisa, aquela ânsia de saber o que é que vem pela frente, acaba não tendo essa ânsia e você acaba não sendo prendido pela série. E esse é outro grande problema. A série não prende a pessoa que está assistindo. Ela deixa a pessoa solta. Ela não prende pelo suspense, pela descoberta. E as coisas são apenas algumas sucessões de cenas que mostram aí esses presos sendo levados para a cadeia. E aí uma outra questão. Existem vários presos ali que são personagens reais da Lava Jato, só que eles acabam sendo colocados em cena sem uma mínima, digamos assim, explicação, boa parte deles. A grande explicação que existe é a prisão do Alberto Youssef e do presidente da Petrobras, João Pedro Rangel. Fora eles, a ligação com os outros personagens fica muito frágil. E isso acaba deixando o espectador muito, enfim, vou assistir porque é o jeito, já comecei. Aí vem uma outra questão. Seria essa série, como muita gente levantou, uma espécie de tentativa da direita de se apoderar da Lava Jato, enfim, como foi muito falado? É o seguinte, tem muita gente que gosta de teoria da conspiração, e não, a Netflix ela não está envolvida com outro golpe para perpetuar a direita no poder, enfim, não se trata disso, ok? Simplesmente o projeto foi interessante, a Netflix resolveu bancar, e aí eles desenvolveram a série.
Você pode até questionar, mas quem foi que investiu na série para que ela pudesse ser feita? Essas pessoas provavelmente têm um interesse sobre isso. A segunda problemática gira em torno do recuo temporal, e aí falando como historiador. É muito difícil a gente tratar sobre assuntos que são assim tão recentes e construir uma obra ficcional que seja real aos fatos. Ela sempre será tendenciosa de alguma forma, apesar do Padilha tentar dar uma alfinetada em todo mundo. Tá lá o Aécio Neves sendo representado. Mas de outro modo, apenas um partido é citado ao longo da série, que é especificamente o Partido Operário, que é uma metáfora sobre o Partido dos Trabalhadores, o PT. E os outros partidos, por que não são citados? Não é? Então existe sim uma tendência, mas que não é especificamente a Netflix que resolveu fazer isso. E aí eu não vejo o porquê de você boicotar a Netflix em si. Você pode boicotar a série, boicote a série por não concordar, não colaborar com os ideais que são lá colocados, dos roteiristas, do diretor, mas não especificamente a Netflix. Ela não tem lá nada a ver com essa questão, né? Não tem assim tão a ver. E em relação do ponto de vista histórico, o recuo temporal é muito cedo. E reconstruir uma série com esse porte, falando sobre algo que ainda está acontecendo, é no mínimo leviano, ok? Então o que vocês precisam entender é que a série ela tem uma série de problemas do ponto de vista do enredo. Enquanto série ela não entretém, ela é fraca. E enquanto fonte histórica ou uma espécie de produção audiovisual a ser analisada como se fosse do ponto de vista histórico, ela também peca e muito. Ela coloca todos os presos da Lava Jato no mesmo caldeirão, ela não explica o porquê deles estarem lá, especificamente só do Alberto Youssef e do presidente da Petrobras, e ela deixa muitos personagens caricatos. O Lula e a Dilma, eles são ali representados, é quase personagem do Zorra Total. Até o próprio Aécio Neves, é como se fosse... O ator ele tenta imitar um sotaque mineiro muito forçado, e em determinados pontos parece que você está assistindo uma minissérie da Globo, aquelas minisséries bem fraquinhas da Globo, ok? Nada contra a Globo, mas a qualidade ela cai muito e de fato o mecanismo ele não empolga, e não sei se de fato vai acontecer uma segunda temporada, vamos aguardar aí. Então é isso, historiantes, espero que vocês tenham gostado. E aí, o que você achou? Já assistiu o Mecanismo? Quer deixar um recado aí pra gente? Quer manifestar sua opinião? Escreve aí embaixo, deixa seu comentário que a gente troca uma ideia. Só não seja violento e agressivo com a gente, ok? A gente quer dialogar com você. Então, se você curtiu, deixa o seu like, ativa o sininho aí em cima, manda para os seus colegas, compartilha e manda a galera se inscrever no canal e acompanha as próximas interferências do historiante. Um abraço e até mais.